Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Bom, é uma citação, né, de carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Eu não sei se ele fez breves pesquisas a respeito dos escritos do que é considerado hoje para nós profetas menores, né? Mas é uma citação bem latente que acontece com os escritos que falam a respeito do juízo, misericórdia e também do dia do Senhor. Prazer, meu nome é Evandro Soares, estou aqui com esse vídeo não para influenciar para vários tipos de julgamentos, e simplesmente, por que não, a divulgação a respeito do juízo de Deus. Vamos lá. Bom, pessoal, para ter o foco aqui, vamos recorrer um pouquinho, pelo menos na história de Israel. A história de Israel como reino, ele vai começar praticamente nos tempos de Saul, né? Basicamente ali com os profetas Natã, Samuel, ali por volta de mais ou menos 1070 antes de Cristo. Depois 1010 mais ou menos Davi, depois ali por volta de mais ou menos 970 começa com Salomão e 930 acontece a divisão do reino, Israel ficando com o norte e Judá ficando com o sul. Essa ali é o começo de uma história, não propriamente como promessa pessoal, como que aconteceu em Abraão abrangendo todo o seu povo, mas aqui agora, né, nesse episódio que eu estou narrando, é mais o conteúdo de reino, né? Você já vai começar a ver reinos, reis, você começa a ver profetas já divulgando a respeito da vontade de Deus em uma voz e um tom profético de reino. Bom, pois bem, tem profetas que são mais do interior mesmo e com palavras simples, mas também tem profetas que estão muito próximos de reis, mais politicamente. Como você vê, o profeta Isaías, livro de Daniel, são pessoas que estão próximos do rei, né? Então você vê muito as descrições de política, descrições de reinado, enquanto você vê, por exemplo, de Amós, Miqueias, você vê mais pessoas do interior. E se tratando de Miqueias, ele que vindo propriamente a 35 quilômetros de Jerusalém, uma pessoa praticamente que viveu no meio de campos, né? Assim como Amós, e ficou muito distante, né? Pelo menos aonde ele viveu era muito distante da capital, né? A capital era a sua força de reino, a sua força de progresso econômico, agrícola, mas você vê profetas também divulgando a vontade de Deus nessas capitais e também fazendo o âmbito político. Se tratando de Miqueias, ele está num campo, olha só, por volta de mais ou menos ali do ano de 720, 722 antes de Cristo, a avassaladora Assíria, ela chega em Israel. Claro que é uma política que já estava sendo influenciada anos antes, mas ela chega e toma Israel, e quem estava no reino, né, como rei, era Oséias. E também é justo também destacar o profeta Oséias também, que são pessoas diferentes. O rei e o profeta, eles têm o mesmo nome. Ao mesmo tempo, lá no sul, você encontra Isaías e Miqueias, né, falando em Judá. Então, Miqueias e Isaías são praticamente contemporâneos, né? Miqueias se espelhou mais em Isaías, né? É mais justo dizer isso do que o contrário, né? Miqueias parece que ele vê o campo de Isaías e pega esse campo, filtra e começa a profetizar, né? Isaías, é claro, ele vai profetizar mais em um tom de reinado, em tom de política, né? Enquanto Miqueias ele está mais no interior mesmo, no interior da cidade mesmo, né? Bem isolado mesmo. Mas Miqueias aqui, assim como os profetas menores, ou pelo menos a maioria, ele se destaca que estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus. E o conteúdo de Miqueias, ele eleva muito os avisos, né? E esses avisos é em tom de disciplina. E o resultado dessa disciplina será juízo, né? Então Miqueias, ele evita muito de fazer julgamentos. Ele simplesmente faz o aviso e nesse aviso é baseado na disciplina. Qual que é o conteúdo desse aviso? É simplesmente para que as pessoas abandonem a corrupção e a imoralidade, né? Então, Miqueias está num campo onde
próximo dele, ou pelo menos um pouquinho ao norte, a Assíria estava tomando, já estava em guerra com Israel, e ele estava vendo Judá indo para o mesmo caminho. É claro que a Babilônia vai chegar e por volta ali de mais ou menos 585, 586 antes de Cristo, mas o conteúdo de guerra, o conteúdo de perseguição estava no tempo dele, né, no tempo de Miqueias, ao qual Miqueias estava falando. Então, o conteúdo descritivo, né, a descrição de Miqueias é baseado nesse campo de perseguição, de medo, de preocupação, se a Síria chegará em Judá ou se Judá será tomada por um outro tipo de nação. Mas Miqueias ele se enxerga, ele se identifica como cheio do Espírito do Senhor. E ele, enxergando isso dentro de si, ele percebe que a nação está totalmente corrompida por causa da sua imoralidade, e essa corrupção e essa imoralidade levaria para uma disciplina de Deus. Deus daria não uma chance, mas a disciplina de Deus seria aplicado ali, e o resultado dessa disciplina seria o juízo. Então o detalhe aqui é que Miqueias ele divulga a vontade e verdade de Deus. A respeito do julgamento, ele deixa para com Deus. Deixa eu fazer uma aplicação pessoal para usufruir desse texto, né, desse episódio. Muitas vezes nós, de acordo com as nossas limitações, nós somos totalmente machucados, né, por palavras, por agressões de situações, por imprevistos que acontecem, e acabamos, né, criando expectativa em cima de pessoas, e essas pessoas nos frustram, né, e nós esquecemos que essas pessoas elas têm limitação de espaço e tempo, elas têm sentimento, têm emoções, e nós não levamos isso em consideração quando nós desanimamos com ela. Então, muitas vezes as pessoas nos desanimam, nos atacam mais por causa da limitação dela, ou também por causa da agressão mesmo. Ela quer ser o agressor, ela quer atacar mesmo, mas muitas vezes, sabe aquela situação que já aconteceu com você mesmo? Você não queria desanimar a pessoa, você não queria falar para a pessoa, mas você fala e desanima ela sem você saber, ou você sabendo, mas você não queria fazer isso. E por fim, o equilíbrio aqui é que todos nós, como igreja, que possamos ter essa mentalidade de Miqueias, de ser cheio do Espírito Santo. E a mentalidade dele era apenas, né, nesse ser cheio do Espírito Santo, de apenas divulgar a vontade e verdade de Deus, e isso como um aviso, né, de que a corrupção e a imoralidade não fazem parte do reino de Deus. E se aqueles que considerem isso como um cotidiano para a vida, a corrupção e a imoralidade, simplesmente fará parte das mãos disciplinadoras de Deus, né? E com isso, somente Deus irá julgar, né? Porque Deus disciplina, e por causa dessa disciplina ele faz o julgamento. Então, evitar, né, na nossa mentalidade, fazer julgamento a respeito das pessoas. É claro que as nossas opiniões, sendo imprevistas ou pelo menos até consciente, mas a questão de julgamento, principalmente para salvação, é somente por Deus. E é claro que a igreja aqui, ela pode se identificar com Miqueias como a igreja que avisa a respeito do que irá acontecer, a respeito do que a promessa de Deus irá se cumprir, a respeito do que a voz de Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder, mas a igreja não pode se levar, ou pelo menos as pessoas que pertencem à igreja não pode se levar pelos impulsos, né, pelas vontades humanas. Então Deus não gosta de corrupção, então que ele mate tal pessoa, que Deus mate aquela, que a mão de Deus pese sobre aquela pessoa. Não. O julgamento ela só é pertencente ao onisciente Deus, Deus que sabe de todas as coisas. Você está fazendo o julgamento por causa do seu pré-requisito que você se programa dentro da sua mente, né, dentro da sua vontade, né? Então, isso para evitar de gerar ódio, rancor, ou pelo menos tirar o seu sono, né, para evitar que aconteça essas três situações. Evite fazer julgamentos, deixe isso para com Deus. Agora, em relação ao aviso e à divulgação da verdade e vontade de Deus, isso sim cabe à igreja, isso sim cabe como papel essencial para a igreja.
E tanto é que, segundo pelo menos a menção de Efésios 3, a sabedoria de Deus ela só é divulgada somente através da igreja, né? Então, todo o quesito de poder de Deus é revelado propriamente na criação. Na criação você vê o poder de Deus, Deus falar, acontece, né? Deus falar e surgir, assim como vemos em Gênesis, mas a divulgação da sabedoria de Deus, ela só cabe à igreja. Não é para os anjos, não é para outros seres celestiais, mas ela só cabe para a igreja. Então, você como igreja, que saibamos, né, nessa administração do cotidiano a respeito da vontade de Deus a todas as pessoas. Não simplesmente aquelas pessoas que você julga como sendo ruins, como más, mas também para você e também para a igreja e a comunidade a qual você pertence. Então, evitar julgamentos, evitar tipos de agressão em tons de julgamento. E sim, a preocupação da igreja é pelo menos a mentalidade de Miqueias, avisar, falar a respeito da vontade de Deus. E mesmo assim Miqueias não andou ansioso, né? Ele cheio do Espírito de Deus, ele simplesmente divulgou o aviso ao qual Deus estaria disciplinando, né? Então, você que ora, você que busca de Deus, você que lê a Bíblia, você que tem o seu relacionamento com Deus, fica ciente de que o julgamento de Deus sempre estará acontecendo. O julgamento de Deus sempre está permanecendo como fiel, como não oscilante, né? Meia é verdade, meia é mentira. Então, o julgamento de Deus é um pouquinho assim, jeitinho brasileiro, é um pouquinho assim desastroso, mas ele faz bem. Não. A vontade de Deus, o julgamento de Deus é perfeito. Não tem oscilação de verdade, de ruindade, simplesmente é a verdade. Não tem oscilação, simplesmente é a verdade. Pois bem, espero ter contribuído para que você cresça e evite criar rancores, iras, tipos de sentimentos ao qual deixa você cabisbaixo e até despossibilita, se é que existe essa palavra, né, de fazer programação de sonhos, planos. Simplesmente abrace mais, ame mais e não se esqueça, Deus é fiel, Ele é justo, cabe a Ele o julgamento. Pois bem, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça de conferir a inscrição aqui e até mais o próximo vídeo. Tchau!